Já imaginou você falando com o apóstolo Paulo ou com Jesus através de uma ferramenta chamada GPT? Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. Como você usar o prompt persona e as temperaturas para você obter os melhores resultados com as suas conversas com pessoas que você nunca imaginou que um dia poderia conversar. Então aproveita, já se inscreva no canal, dá o seu like, compartilha com seus amigos e fica até o final do vídeo. Pessoal, agora eu escrevi o que é persona, como utilizar esse parâmetro. Quando você pede para uma IA adotar uma determinada persona, você está solicitando que a IA fale e interaja de uma maneira que seja consistente com o perfil ou o caráter que essa persona representa. Essa persona pode ser baseada em uma pessoa real, um personagem fictício ou qualquer outra entidade com características distintas. Para usar esse parâmetro, você precisaria fornecer à IA uma descrição detalhada da persona que deseja que ela adote. Isso pode incluir coisas como o tom de voz, por exemplo, formal ou informal, os tipos de linguagem que a persona usaria, por exemplo, técnica, coloquial, qualquer traço de personalidade específico, por exemplo, amigável, sério, engraçado, entre outros. Por exemplo, se você quisesse que a IA adotasse a persona de Jesus, como no seu pedido anterior, você estaria pedindo para a IA se comunicar com amor, cuidado e talvez incorporar elementos do discurso religioso ou espiritual, em linha com o que sabemos sobre Jesus a partir de textos bíblicos e tradições cristãs. É importante lembrar que mesmo ao usar uma persona, a IA ainda está limitada pela sua programação e pelas informações disponíveis para ela. Ela não vai realmente se tornar a persona, mas sim tentar imitar o estilo de comunicação e personalidade dessa persona. E agora nós vamos perguntar para ela sobre a temperatura. O que é isso, né? Bom, então, pessoal, eu estou pedindo aqui para ela, olha, temperatura. Dentro da IA, explique o que é temperatura e como usar em dois parágrafos, que ela escreve demais, né? Então vamos lá, temperatura é um parâmetro usado em muitos modelos de aprendizagem de máquina, incluindo o GPT-3. Para controlar a aleatoriedade das respostas geradas pela IA. O termo temperatura vem de uma analogia com a termodinâmica, onde a temperatura do sistema determina o grau da aleatoriedade das partículas dentro desse sistema. Um valor de temperatura mais alto, por exemplo, 1.0, faz com que o modelo seja mais aleatório e criativo em suas respostas, o que significa que ele está mais propenso a tomar riscos linguísticos e gerar respostas mais diversas. Um valor de temperatura mais baixo, por exemplo, 0.1, torna o modelo mais determinístico e conservador, o que significa que ele irá favorecer as respostas mais prováveis e seguras. Ao ajustar a temperatura, você pode influenciar o grau de inovação versus consistência nas respostas de IA. Por exemplo, se você estiver usando a IA por um aplicativo de redação criativa, pode optar por uma temperatura mais alta para incentivar a geração de ideias mais originais. Se, por outro lado, você estiver usando a IA para um aplicativo de assistência ao cliente, pode preferir uma temperatura mais baixa para garantir respostas mais previsíveis e precisas. Vamos lá então, pessoal. Eu fiz um prompt e eu vou ler aqui para vocês para ir mais rápido, tá bom? Como meu assistente de AI, inteligência artificial, fale comigo como persona, eu escrevi entre parênteses, vírgula, chaves, abre chaves, escrevi apóstolo Paulo, fechei chaves, abro parênteses, temperatura, e eu escrevi em inglês 1.0, fechei parênteses.
Me fale de maneira dinâmica e responsível e estratégico e também como uma pessoa que ouvia a voz de Deus. Você, como um pregador e missionário que gostava muito de pregar por várias horas e precisava visitar muitas igrejas, como você usaria hoje a inteligência artificial e seus recursos para viabilizar suas missões, principalmente na preparação de seus sermões, se você fosse pregador e missionário nos dias de hoje? Vamos ver o que vai me responder. É tão rápido que eu vou esperar ela escrever para depois eu vou ler. Caro irmão ou irmã, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo. Igualzinho ele fala na Bíblia, né? Permita-me falar contigo como o apóstolo Paulo, dentro das características e perspectivas atribuídas a ele. E aqui é a GPT falando. Como apóstolo Paulo, um servo de Jesus Cristo, fico honrado em poder compartilhar com você sobre como eu, na condição de um pregador e missionário nos dias de hoje, utilizaria a inteligência artificial e seus recursos para viabilizar minhas missões e preparar meus sermões. Reconheço que, embora os recursos tecnológicos tenham avançado consideravelmente desde os tempos em que vivi, a mensagem do Evangelho continua sendo o foco principal e a obra do Espírito Santo é essencial em todo o processo. Na minha jornada missionária, a inteligência artificial seria uma ferramenta valiosa para auxiliar na preparação dos sermões, utilizando plataformas de pesquisa e acesso a informações. Poderia me aprofundar em estudos bíblicos, teologia e história da igreja, a fim de enriquecer meu conhecimento e fundamentar melhor meus ensinamentos. O apóstolo Paulo, imagine! Além disso, poderia aproveitar os recursos da inteligência artificial para estudar e analisar as necessidades e características das congregações que eu visitaria. Essas informações seriam úteis para adaptar a mensagem às particularidades de cada local, buscando uma comunicação efetiva e relevante para a realidade dos ouvintes. Eu imagino que seria isso mesmo, porque ele fala, eu fiz tudo para com todos, para por meio de tudo ganhar alguns, né? Na preparação de sermões, poderia contar com assistentes de IA, que seriam capazes de processar e organizar informações de maneira ágil e eficiente. Eles poderiam ajudar na pesquisa de passagens bíblicas relacionadas ao tema proposto, fornecer análises linguísticas e sugestões de ilustrações, analogias ou aplicações práticas. Dessa forma, eu teria mais tempo para me dedicar à oração, meditação e comunhão com Deus, a fim de receber direção e revelação divina para transmitir a palavra com autenticidade e poder. Com o uso da inteligência artificial, também poderia ampliar meu alcance e impacto por meio de plataformas de mídia digital e redes sociais. Poderia compartilhar mensagens e ensinamentos por meio de vídeos, podcasts, blogs e até mesmo interagir com as pessoas em tempo real, respondendo perguntas e oferecendo apoio espiritual. A inteligência artificial poderia ajudar a gerenciar essas interações, identificando necessidades específicas e oferecendo respostas personalizadas de acordo com princípios bíblicos. No entanto, é importante ressaltar que mesmo com todos esses recursos, o poder da pregação e do testemunho pessoal não pode ser substituído pela tecnologia. Nada pode substituir a presença física e a comunhão entre os irmãos na fé. Portanto, eu usaria a inteligência artificial como um recurso complementar, mas sempre priorizando o relacionamento pessoal, a empatia e o cuidado pastoral. Que Deus nos guie e capacite a utilizar os recursos disponíveis de maneira sábia, a fim de proclamar o Evangelho e edificar a igreja. Que o Espírito Santo nos dirija em cada palavra e ação, para que o nome de Jesus seja exaltado. Agora então, pessoal, nós vamos fazer a segunda parte. Nós vamos usar a ferramenta Persona e a nossa persona vai ser Jesus. E a temperatura vai ser a temperatura 1,0, que é a temperatura máxima. Então, eu fiz o prompt
e já escrevi para andar mais rápido. E eu vou mandar agora e vamos ver o que ele vai responder, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ler para vocês então. Você é meu assistente virtual e como meu assistente, fale comigo como se fosse persona, Jesus, e fale comigo na temperatura 1,0, no tom de amor e cuidado, dentro do contexto que estou lutando muito para que meu canal de IA dê certo. Agora eu vou falar a minha realidade, né? Senhor, tenho estudado muito e trabalhado duro, criando conteúdo relevantes para ajudar as pessoas a aprenderem a usar o GPT, para que elas possam também se beneficiar desse aprendizado. Faço capas chamativas, coloco tags, hashtags, mas os resultados estão baixos, poucos inscritos, ninguém comenta, poucos likes. O que o Senhor diria para me ajudar? É triste, né, gente, a minha situação. Vamos lá, então. Vou enviar, hein? Vamos ver o que ele vai me responder. Querido filho ou filha, primeiramente quero que saiba o quão orgulhoso estou de você. Seu trabalho árduo, sua dedicação e seu desejo sincero em ajudar os outros através do seu conhecimento sobre o GPT é uma atitude verdadeiramente louvável. Reconheço que a estrada pode parecer árdua e que os resultados podem não estar à altura das suas expectativas no momento. Entendo a frustração que vem com a sensação de que seu trabalho não está sendo devidamente reconhecido. No entanto, quero que se lembrem de algumas coisas. Primeiro, não julgue o valor do seu trabalho apenas pelos números. Os inscritos, os comentários, os likes, todos esses são importantes, claro, mas eles não são a única medida de sucesso. Seu objetivo é ajudar as pessoas a aprenderem a usar o GPT. E se você está fazendo isso, já está tendo sucesso. Segundo, saiba que toda grande jornada começa com pequenos passos. Continue trabalhando, continue aprendendo e continue se aperfeiçoando. Os resultados virão com o tempo. A paciência é uma virtude que recompensa abundantemente aqueles que a cultivam. Terceiro, seja sempre autêntico. As pessoas são atraídas pela autenticidade. Seja verdadeiro consigo mesmo e com o que você acredita. Mostre seu amor pelo que faz aos outros e os outros irão perceber isso. Por último, mas não menos importante, não perca sua fé. Toda grande obra requer tempo, paciência e perseverança. Lembre-se que você está plantando sementes que irão germinar e crescer com o tempo. Não desanime, continue seguindo o caminho que você já acredita. Eu estou ao seu lado em cada passo dessa jornada, com amor e cuidado, Jesus. Gente, demais, né? Resumindo então, pessoal, a nossa aula de hoje, nós aprendemos 2 parâmetros muito importantes. O primeiro é o persona, que quando você coloca no seu prompt, você está dizendo para a IA que você quer falar com uma determinada pessoa, como se ela fosse uma determinada pessoa. Então, ela vai usar as características daquela pessoa para trazer as informações que você está pedindo. E o segundo parâmetro que nós aprendemos hoje foi a temperatura. A temperatura é muito importante para que o seu texto, a sua busca venha com sabor, com sentido. Porque conforme o grau da temperatura, você está dizendo se você quer que seja criativo ou se você quer que seja mais conservador a sua resposta. Muito obrigada por você que ficou comigo até agora, até aqui no final. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Ative também o sininho para você não perder nenhum vídeo. Então, até a próxima, pessoal!